Hoje a gente vai falar um novo conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre os parasitas e vetores que influenciam na disseminação dos parasitas para os seres humanos, como também para outros hospedeiros. Então, pessoal, os tópicos da aula de hoje, a gente vai ver o quê? A gente vai ver um conceito de parasitologia, quais são os objetos de estudo da parasitologia. Quando eu falo objeto, é aquilo que ela vai estudar, que no caso serão os protozoários e também eumintos, como também os vetores. A gente vai entender nessa aula, a gente vai entender a diferença entre os protozoários, como também a diferença entre os eumintos, entender o que são vetores biológicos e vetores mecânicos. A gente vai entender tudo isso com essa aula de hoje. Creio que a gente consiga falar um pouco até a metade da aula. De hoje, essa aula vai ficar também para o próximo horário. Começou agora, Letícia. A aula está sendo gravada, viu, Letícia? Aí essa aula depois vai ficar disponibilizada no YouTube, aí você pode ter acesso ao que foi dito. Então, pessoal, parasitologia, ela é uma ciência que tem como objeto de tem como intuito o estudo, então, dos parasitas, como também dos hospedeiros e as relações entre eles. Como também a parasitologia, ela estuda os vetores dos parasitas, ou seja, os vetores que são utilizados pelos parasitas para que eles possam chegar nos seus hospedeiros. A gente aqui, pessoal, como vocês podem observar, cada caixinha dessa aqui, ele corresponde a uma cor referente ao que foi colocado aqui acima. Então, temos aqui, quem são os parasitas? Os parasitas serão esses aqui, serão protozoários e serão os eumintos. Esses indivíduos diferem entre eles. Por quê? Os protozoários são seres unicelulares e os eumintos são seres multicelulares. Já tem uma grande diferença entre a organização celular entre esses indivíduos. Os hospedeiros são seres vivos, podem ser tanto seres humanos como também animais, que podem ter esses parasitas vivendo dentro do seu organismo. No caso aqui, são hospedeiros vertebrados. E também temos, pessoal, os hospedeiros invertebrados. Os hospedeiros invertebrados, eles contribuem para que o parasita, tanto um protozoário ou um euminto, possa se desenvolver dentro do organismo do hospedeiro invertebrado para, posteriormente, a partir desse hospedeiro, pode chegar nesses outros aqui, no caso, nos hospedeiros vertebrados. E com isso a gente chega, pessoal, na questão da diferença entre os vetores. A gente chega, então, aqui e entende um pouco o que é um vetor. O vetor, pessoal, ele tem como um intuito levar o parasita para os hospedeiros. Se ele for um vetor mecânico, como, por exemplo, aqui, a mosca, o que vai acontecer? O parasita vai apenas ficar alojado, por exemplo, ou nas patas desse animal, como, por exemplo, as formas evolutivas dos protozoários, como, por exemplo, os cistos, ficarão aqui aderidos nas patas das moscas, e essa mosca, ao pousar em um outro local, pode despejar esses cistos, que esses cistos posteriormente pode chegar em um hospedeiro vertebrado. Quando o parasita ele está dentro de um hospedeiro, no caso aqui, esse vetor, e ele se desenvolve, ele tem uma parte do seu ciclo biológico, ele é dito como vetor biológico. Se o parasita apenas utiliza o vetor para transporte, ele é dito como um vetor mecânico. Se ele utiliza esse vetor para ter uma parte do seu ciclo biológico, ele se torna, então, dito como vetor biológico. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone ou falar no chat, que eu dou uma olhada. Vai responder as dúvidas de vocês. Dando continuidade, temos aqui, a gente vai falar dos parasitas,
que são os eumintos e também os protozoários, e também iremos falar dos vetores. Inicialmente, a gente vai falar aqui dos protozoários. Os protozoários, pessoal, eles pertencem ao reino productista. São seres ditos eucarióticos e unicelulares. Por que eles são eucarióticos? Porque vê a célula desses indivíduos, a sua célula ela vai possuir um núcleo e dentro desse núcleo tem o material genético desse protozoário. Isso é indicativo, então, de uma célula eucariótica. Além disso, eles são seres unicelulares, ou seja, a própria célula ela vai ser um indivíduo, onde ela vai ter diferentes funções. Essas funções servem tanto para o parasita capturar alimento, como também para se locomover no meio onde ele se encontra, como também para reprodução, onde ele vai aumentar em número de indivíduos. Os protozoários, eles habitam, vocês conseguem encontrá-los em variados habitats. Eles podem viver, por exemplo, em águas contaminadas com parasitas, ali vivendo sem causar nenhum prejuízo aos seres humanos, ou eles podem estar vivendo dentro do intestino dos seres humanos, como, por exemplo, aqui, esse protozoário intestinal. E também temos outros protozoários, pessoal. Esse protozoário ele pode também estar vivendo dentro de dois hospedeiros, como, por exemplo, temos aqui um exemplo do Plasmodium, que ele é um protozoário sanguíneo, ou seja, o seu habitat dentro do hospedeiro vertebrado, que eu vou botar HV, hospedeiro vertebrado, ele é dentro do sangue desse indivíduo. Dentro do sangue do indivíduo, ele vai ter as suas formas evolutivas, que a gente pode observar aqui, vou dar um zoom para vocês. Observe, então, essas formas evolutivas, e em um determinado momento, essas formas evolutivas irão alcançar aqui esse outro hospedeiro, que é aqui um hospedeiro invertebrado. Esse hospedeiro invertebrado, ele funciona, pessoal, também como um vetor, no caso, um vetor biológico. Por que vetor biológico? Porque o parasita vai dentro do intestino aqui do mosquito, vai se desenvolver até chegar na forma evolutiva que será infectante para o hospedeiro vertebrado, dando então continuidade ao ciclo biológico da parasitose, no caso aqui da doença conhecida popularmente como malária. Esses parasitas, pessoal, eles possuem, de acordo com a sua atividade fisiológica, ou seja, como que a gente encontra ele, algumas formas, como, por exemplo, trofozoito. O trofozoito, pessoal, são formas evolutivas ativas, ou seja, essa forma evolutiva, ela é responsável por se locomover no meio onde se encontra, e também ela é responsável por assimilar os nutrientes do seu hospedeiro. Eles, então, têm a capacidade de se nutrir e, posteriormente, eles podem, então, se dividir, em alguns casos, ou chegar em outra forma evolutiva, que é, no caso, uma forma de resistência no meio onde se encontra. Aqui temos dois exemplos de trofozoito. Temos o trofozoito, esse aqui que eu marquei primeiro, é o Trichomonas vaginalis. Ele é um protozoário que é encontrado na região do trato gênito-urinário, tanto de homem como de mulheres. E também temos esse outro trofozoito aqui, que é um trofozoito da Giardia duodenalis. A gente pode observar que eles possuem estruturas que permitem com que eles se locomovam. Essas estruturas aqui, ó, que eu vou marcar, elas são ditas como flagelos. Eles utilizam, então, esses flagelos para locomoção. Eles conseguem se mover dentro do organismo da pessoa. Esse aqui, eu vou fazer uma setinha, ele se encontra dentro do intestino do hospedeiro, no caso dos seres humanos. Esses parasitas, pessoal, também têm outras formas evolutivas, como, por exemplo, cistos e oocistos. Eles servem como forma de resistência
do parasita e também de disseminação dele no meio ambiente para até encontrar um novo hospedeiro. Esse aqui temos um cisto de uma Entamoeba coli. Essa ameba, esse cistozinho aqui, ele fica no meio ambiente. Ele pode estar contaminando, por exemplo, água, e essa água, se a pessoa ingerir ela, ao conter cistos, pode desenvolver uma doença também. Esses cistos, pessoal, eles precisam ficar em um ambiente que permita que mantenha suas características fisiológicas, porque se ele ficar num ambiente seco, ele vai sofrer a ação dos raios solares e vai ficar inativo. Aqui do lado, a gente tem também outra forma de resistência, que aqui é um oocisto. Esse oocisto, essa denominação de oocisto refere-se aos protozoários, a qual eles têm reprodução do tipo sexuada, ou seja, vai ocorrer a participação de gametas. Esse aqui é um oocisto do Isospora belli, que é um protozoário intestinal, só que esse protozoário ele não é tão comum no nosso meio, porque ele acomete principalmente pessoas que estão com o seu sistema imunológico debilitado. Ele é muito frequente em pessoas que estão com alguma doença imunológica, seja causada pelo vírus HIV ou qualquer outro fator que possa comprometer o seu sistema imunológico. Aí, com isso, esse parasita consegue vencer as defesas do nosso organismo, causando, então, a doença nessas pessoas. E aqui, pessoal, temos os gametas. Esses gametas, eles são utilizados para a forma de reprodução sexuada, ou seja, quando ocorre a participação de gametas. Naquele slide anterior, eu dei o exemplo do plasmódio. O plasmódio, ele possui gametas, voando dentro do organismo do hospedeiro vertebrado, no caso, os seres humanos. Hospedeiro vertebrado. Dentro do hospedeiro vertebrado, algumas formas evolutivas do parasita, eles irão se diferenciar em gametas. Vai ter o gameta masculino e o gameta feminino. O que vai acontecer? O mosquito, quando fizer o reparto sanguíneo, que é quando ele se alimenta, ele vai então sugar esses gametas. O gameta feminino, ele é conhecido como macrogameta, que ele é bem maior, e o gameta masculino, ele é dito como microgameta. Eles irão posteriormente ocorrer a fecundação e o desenvolvimento do oocisto dentro do mosquito. Aí depois, dentro do mosquito, vai ter outros processos biológicos, a qual vai até chegar na forma evolutiva, que é infectante para os seres humanos. Além disso, os parasitas, no caso aqui, os protozoários, eles têm tipos diferentes de reprodução. Essas reproduções, elas podem ser do tipo divisão binária ou cisciparidade. E qual a diferença entre elas? A divisão binária, pessoal, ela é quando o parasita se encontra em um meio onde tem nutrientes suficientes para a sua multiplicação. Ou seja, ele vai assimilar esses nutrientes e vai ocorrer inicialmente uma duplicação aqui, ó, do núcleo. Esse núcleo, inicialmente, ele vai se dividir em dois, e quando ele se divide em dois, o parasita ele começa, então, a esse processo de divisão, que, ao final do processo, vai dar origem a dois indivíduos. Esses dois indivíduos, eles são geneticamente iguais ao primeiro organismo aqui de cima. Esse dito, então, como reprodução do tipo divisão binária ou cisciparidade. Aqui do lado, a gente tem outro tipo de reprodução dos protozoários, que é dito, então, como endogenia. Endo quer dizer dentro, genia, origem. Ou seja, vai ser uma origem interna. Como que isso ocorre? Aqui, pessoal, a gente tem uma forma evolutiva
de um protozoário, no caso, a forma evolutiva taxoído do Toxoplasma gondii, que é um protozoário sanguíneo. Esse taxoído, pessoal, dentro dele, posteriormente vai ocorrer diferentes processos de divisão e o núcleo vai se dividir internamente, dando origem a diferentes taxoídos aqui internos. Esse processo interno é dito como endodiogenia. Endo, dentro, dio, dois, genia, origem, ou seja, vai dar a origem a dois taxoídos aqui internos. Ele aqui vai ocorrer dentro do hospedeiro, no caso, um hospedeiro vertebrado, como, por exemplo, canídeos, felinos, como também seres humanos. E, por fim, a gente chega aqui no processo dito como esquizogonia. Esse processo de divisão, conhecido como esquizogonia, ocorre em protozoários sanguíneos. O que vai acontecer? Eu tenho aqui a forma evolutiva do protozoário, o seu núcleo vai sofrer diferentes processos de divisão. Esse núcleo vai dar origem a diferentes núcleos. Posteriormente, o citoplasma vai, então, invaginar, englobar cada núcleo desse aqui. A gente pode observar aqui ao lado. Depois disso, o que acontece? Cada núcleo desse vai se desprender do citoplasma do outro, dando origem a diferentes esquizontes, aqui exemplificado. E com isso, a gente vai falar aqui para finalizar, a gente vai falar aqui da reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela é dita como cigamia ou fecundação. Ela ocorre em alguns protozoários. E esse processo, então, de reprodução sexuada é quando ocorre a participação de gametas. Vou ter, então, o gameta masculino aqui, exemplificado, e o gameta feminino. Eles irão, então, se unir, formando, então, vai ocorrer a fecundação e, posteriormente, vai ocorrer outros processos de divisão dentro do intestino aqui do anófilo, do hospedeiro invertebrado. E com isso a gente finaliza, pessoal, a nossa aula de hoje. Quando for no quarto horário, a gente dá continuidade falando, então, das formas de locomoção dos protozoários, como também a sua forma nutritiva, a forma a qual eles obtêm nutrientes. Grande abraço e até a próxima.